Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, é tão especial sermos visitados pela Tua presença. E quando nos reunimos, seja uma ou duas pessoas apenas, ou em comunidade como aqui estamos, a Tua promessa é de que estás entre nós. Por isso te louvamos. E essa certeza também, Senhor, nós queremos clamar para que o Teu Espírito Santo esteja agora também iluminando os olhos do nosso coração, para a gente compreender qual é a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, e conhecermos os Teus planos para nós. Fala, Senhor, através do pastor Jackson, aquilo que ele já tem preparado durante a semana, onde o Senhor também já trabalhou no coração dele. E que cada um de nós aqui seja alcançado e transformado. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. A comunidade pode sentar. É bom, né? Sentar. Então, fé cristã, a gente costuma associar meio que imediatamente com o espírito, com a alma, com o nosso mundo interior, não é? Ou então, a gente diz, fé cristã tem a ver com igreja, com culto, com o domingo, com o retiro, com pequenos grupos, com atividades na igreja. Tudo isso é verdade, mas a fé cristã tem também tudo a ver com o nosso ser integral. É corpo, mente, alma, espírito, tudo que nós somos. Nosso tempo, as coisas com as quais ligamos, nosso trabalho. Muitas vezes parece que nos é difícil fazer com que a nossa fé passe desse mundo interior para o mundo exterior. Que ela alcance todas as dimensões da vida, do dia a dia. E aí sempre corremos o risco, muitas vezes, de tomar para nós, como norma de vida, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, que a gente leu, capítulo 6, mas lá no início do capítulo, Paulo abre esse capítulo dizendo que todas as coisas me são lícitas. E aí a gente vive por esse modelo, por esse objetivo, bom, então tudo me é permitido. Então eu posso tudo. Essa liberdade, tantas vezes extrapolada e excessiva, como foi com os próprios coríntios, ao ponto de que no capítulo anterior, Paulo tem que tratar da situação onde uma pessoa da comunidade, por exemplo, tinha relacionamentos sexuais com a esposa do pai dele. E a comunidade se orgulhava disso porque achava que isso era expressão de liberdade cristã. No entanto, não é bem assim que é a prática cristã, não é? Crer em Cristo tem implicações, sim, práticas sobre toda a minha vida, meu interior, meu exterior, meu espírito, mas também o meu corpo. E aquilo que o João leu para nós de 1 Coríntios 6, eu quero reler na Bíblia a Mensagem de Eugene Peterson, que assim, é bem parafraseada e ela ajuda nesse sentido já um pouco melhor na compreensão dessa palavra. Ele escreve: Deus honrou o corpo do Senhor Jesus, levantando-o do túmulo, porque ele levanta com um corpo, não é um fantasma. Ele comia, as pessoas tocavam nele, como Tomé, por exemplo. Ele usara o mesmo poder para ressuscitá-los. Ele nos usará, Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus para nos ressuscitar. Até lá, até o dia da nossa ressurreição, lembrem-se de que nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo de Cristo. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo, levariam? Espero que não. Sexo
é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornarão uma só carne, se tornarão um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, um corpo, uma só cabeça que é Cristo, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso da intimidade, ficando mais solitários ainda. O sexo pelo sexo, o sexo como prazer imediato, descomprometido, não gera intimidade, pelo contrário, solidão. O tipo de sexo que nunca nos torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros pecados. Eu sigo lendo a mensagem, a Bíblia é a mensagem. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus, para tornar-se um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Eu repito essa pergunta, porque ela é bem central. Ou vocês não sabem, por acaso, que o corpo é um lugar sagrado, onde habita o Espírito Santo de Deus? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, de qualquer modo, segundo dá na cabeça, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço muito alto? A parte física não é um mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam no corpo de vocês e através do corpo de vocês, enxerguem a Deus. Deixem que as pessoas vejam a Deus no corpo de vocês e através do corpo de vocês. Quantos de nós sabem isso que Paulo pergunta aqui? Que o corpo é santuário, falando na linguagem mais antiga, templo do Espírito Santo. Como já lemos anteriormente, a pergunta lá na NVI é: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que vocês esqueceram disso? Pergunta Paulo à comunidade, a nós. Agora que vocês sabem isso, ou pelo menos foram relembrados desse fato aqui nessa manhã, que consequências práticas essa verdade traz para a nossa vida diária? Será que ainda posso viver por esse moto de vida, por esse objetivo? Todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo me é permitido? Ainda dá para viver assim? Paulo diz: sim, tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não me deixarei subjugar a todas as coisas. Nem tudo edifica, nem tudo constrói, por isso eu não as faço. Falamos aqui sobre tomar sobre nós o jugo de Cristo. Falamos em 3 pregações aqui, as últimas, né? 16, dia 9 e 25 de junho. Já esqueceram? Não, né? Com tanta martelação nesse tema, Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. O meu jugo é suave, é leve. Eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. O que implica andarmos debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do seu governo, porque queremos fazer parte do reino de Deus, presentemente e na eternidade, mas subjugar-se a Ele, sim, isso é necessário. Se eu o reconheço como Senhor e Rei, a Ele devo minha obediência.
pararmos de tentar controlar a nossa vida o tempo todo, tudo e todos, como se fôssemos proprietários deste corpo, desta pessoa. Paulo pergunta aqui especificamente: ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? O Espírito Santo habita nosso coração. Vocês percebem a grandiosidade disso, a beleza disso, a responsabilidade advinda dessa realidade? Acaso vocês não sabem, pergunta Paulo, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado a vocês por Deus, por causa da obra que Cristo fez em nosso coração, limpando-nos de todo pecado. Vocês não sabem que vocês não pertencem mais a si mesmos, como ele diz no verso 19? Costuma haver, na verdade, uma inversão de papéis muito facilmente. Temos um zelo, às vezes, até excessivo, pelo santuário de pedras, não é? A gente investe nesse lugar para mantê-lo bonito, um lugar agradável, e as pessoas gostam. Na última reforma que eu estive ainda aqui, na versão anterior, 1.0, né? Achei que foi feito um investimento enorme. Nós ficamos meses, tendo culto ali no Salão do Martinos, até que isso aqui fosse restaurado. Custou horrores, até porque não dava para deixar o teto cair na nossa cabeça, não é? Mas às vezes a gente tem um zelo excessivo, até comportamental, no momento que entra por essas portas para dentro desse ambiente, e esse zelo às vezes falta em relação a esse santuário vivo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita esse lugar durante o resto da semana, no sentido de a gente vai para casa, tranca as portas para Deus não sair, e domingo a gente volta a dar um oi para Ele aqui. Não é assim, não é? Ele vai com a gente. Ele fez do nosso corpo o lugar de sua habitação. E quando todos aqui, como igreja, estão reunidos, a gente tem essa promessa da qual também a Irme orou. Ali onde vocês estão reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Porque Ele está e vem com cada um de nós. Então, no outro extremo, a gente talvez comete um erro semelhante com relação a esse corpo, quando a gente tem uma preocupação excessiva com o aspecto físico. Claro que precisamos cuidar do corpo, para que ele seja saudável, não é? Que a gente tenha resistência, força para enfrentar a vida, o trabalho e tudo mais. Mas, muitas vezes, a gente vê um verdadeiro culto ao corpo. Pessoas investindo na estética, né, tremendamente, muito dinheiro, e sofrendo, às vezes, com erros médicos para melhorar o nariz, para melhorar o queixo, melhorar o tamanho das orelhas, sei lá o que, tudo. Ou então, em exercícios físicos, anabolizantes, né, para esculpir um corpo, modelo. E não é exatamente isso que Paulo tem em mente, quando ele se refere a esse corpo como um lugar especial. Em 1 Timóteo 4, verso 8, Paulo escreve e instrui este jovem pastor, dizendo a ele o seguinte: o exercício físico, ele tem pouco proveito, ou seja, ele tem algum proveito, mas não muito proveito. O exercício físico é de pouco proveito, mas exercitar-se na devoção, na piedade, na fé, é muito melhor, diz Paulo, porque
o exercício esse da fé, da devoção, promete benefícios, não somente para esta vida aqui e agora, mas para toda a eternidade. Então, o exercício físico certamente tem proveito, e a gente precisa fazer alguma coisa. O sedentarismo mata, né? Muitas vezes eu não tenho vontade de ir caminhar, mas eu me obrigo a ir. Eu não sou que nem a Lucimar, faça chuva, faça sol, né? Ela vai caminhar de sombrinha e tudo. Tão Caxias eu não sou, mas eu vou caminhar. Aliás, esse mês eu acho que eu já consegui andar 112 quilômetros, é uma boa distância, né? Então o exercício é importante, ele é necessário para a saúde física, afinal esse é templo de Deus, e eu preciso zelar por ele. Eu me lembro de ter falado uma vez no presbitério, no tempo que a comunidade, a paróquia, também cedia, né, dava os carros que os pastores usavam, que era ainda regra na ISLB, em grande parte, mas muitas não fazem mais assim. Eu me lembro num relatório ter falado sobre isso, porque se eu preciso cuidar das coisas que me pertencem, eu gosto de cuidar delas, e muito mais das coisas que são do reino, que são do Senhor. Aliás, tudo é dele, não é? Não é porque a gente precisa cuidar dessas coisas porque é da igreja, mas porque todas as coisas nos são dadas por Ele e merecem zelo e cuidado. Muito mais também este corpo, templo do Espírito Santo. Agora, Paulo é claro, exercício espiritual da piedade, exercitar-se na fé, seja na leitura da palavra, no estudo da palavra, na comunhão com os irmãos, em oração, certamente tem muito maior valor, porque tem consequências para aqui e agora e para a eternidade. Aqui, no texto de Paulo, a palavra corpo que ele usa está no singular. Vocês não sabem que o corpo de vocês, isso implica que cada cristão, cada um de nós é santuário no qual Deus habita. Cada um. Paulo emprega essa palavra naos, aqui nesse contexto, a palavra grega, referindo-se a um recinto sagrado. Assim como no templo judaico existia, todo o ambiente é sagrado, né? O pátio externo, ali os estrangeiros podiam ficar para celebrar culto a Deus. A parte bem lá dos fundos era dedicada às mulheres, depois a outra parte aos homens, mas tinha o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde Deus falava ao sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava lá naquele lugar, e a manifestação visível da presença de Deus, a glória de Deus preenchia aquele lugar. Essa é a palavra, é um recinto sagrado, é o santuário, esse corpo. Assim Paulo usa a palavra naos. Ele não usa a palavra hieron, do grego, que significa todos os recintos do templo. Então, todo o ambiente do templo não está em jogo. É o lugar onde Deus faz revelar a sua glória. Isto dá à tona a totalidade da nossa vida uma dignidade tal que nenhuma outra coisa pode conferir mais dignidade a você e a mim do que essa verdade. Deus nos criou e mais, Ele decide fazer de nós lugar da sua habitação. O cuidado com a construção do templo, o cuidado daquele ambiente sagrado, que o acesso a ele, a confecção dos utensílios todos de ouro, por exemplo, como também foi revelado a Moisés no Monte Sinai, como o modelo que foi mostrado para ele, que um pouco mostra da realidade do céu.
Tudo isso por causa da santidade de Deus, que ela é tão extraordinária, que não é coisas comuns que podem, por assim dizer, expressar a grandeza de Deus. Mas o nosso corpo purificado pelo sangue de Cristo, Deus escolhe como lugar onde Ele coloca a sua habitação. Então precisamos aprender a conviver com este fato de uma vez por todas. Aonde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, a gente faz na condição de santuários do Espírito Santo de Deus. Vamos lembrar disso. Por isso talvez Paulo coloca lá em Colossenses 3,17, e tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando glórias a Deus Pai. Isto deve eliminar toda forma de conduta que não seja adequada a essa realidade da presença de Deus. Então, se tem coisas que a gente muda o comportamento porque está num ambiente sagrado, vocês acham que da porta para fora a sua vida é menos sagrada? Ela é mais vulgar? Não existe esse dualismo, né, com o qual a gente está habituado nesse mundo, de que Deus lá, nós aqui, que as coisas são separadas. Deus vai contigo, vida adentro. Ele está contigo na rua, no teu trabalho, no teu quarto, aonde você estiver, e mesmo quando você estiver sozinho. Quem sabe podemos usar a comparação anterior como parâmetro. Nada daquilo que julgaríamos aí inconveniente praticar aqui no templo, também é inconveniente praticar fora dele, por causa da presença do Senhor. Certamente não é pelo fato de julgarmos esse templo um patrimônio público da comunidade do Redentor, mas porque nós designamos esse templo, também consagramos ele como patrimônio de Deus, casa de Deus, templo do Senhor. Nós o consagramos para aqui estar reunido como igreja de Deus, para um encontro especial com o Senhor. Isso faz desse lugar especial, mas a nossa vida é especial o tempo todo, aonde estivermos. No nosso caso, é um pouco diferente também. Paulo vai dizer no verso 20 do nosso texto referência: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como já disse, já foi investido desde a construção, algumas reformas pelos quais esse templo passou, foi gasto um alto preço. Mas isso não é nada comparado ao investimento que Deus fez em você. O preço que Ele pagou é muito, mas muito maior. A razão básica daquilo que anteriormente foi dito agora fica claro. Vocês foram comprados por alto preço, diz Paulo. Ou seja, fomos comprados e pagos. Não é uma dívida que Deus fez e que está pendurada no prego. Ele pagou o preço. E alguém investiu pesado em nosso favor. Isso indica que anteriormente havia um outro proprietário, não é? Ele nos resgatou, ele pagou o resgate, como se estivéssemos sequestrados a vida toda, debaixo do jugo de um inimigo. E Deus paga o resgate, nos compra e nos adota como filhos e filhas, nos insere no seu corpo, na sua igreja, nos insere na família de Deus. Nós éramos sim escravos do pecado, nós éramos sim sujeitos ao príncipe dessa era, ao próprio Satanás. Ainda que a gente algumas vezes resista em reconhecer isso, mas eu sempre fui bonzinho. Foi egoisticamente bonzinho. É isso que nós fomos.
A gente, na medida que anda pela conta própria, e nós precisamos resolver tudo, como a gente falou aqui, o que Jesus nos convida é colocar-nos debaixo do seu jugo, é abrir mão do controle, inclusive da nossa salvação, que ela é possível por aquilo que Jesus fez em teu e meu favor. Então, Jesus mesmo declara isso com todas as letras. Ele diz em João 8,34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A gente não vive mais pecando, nós não amamos mais o pecado. A gente até pode pecar, mas nós não queremos. Nós nos arrependemos disso. Isso nos entristece, sobretudo porque entristece o Pai. Então, quem vive pecando, a vida em pecado é a norma, ele é escravo do pecado. Ele não pode diferente. Paulo vai escrever aos Gálatas, e eu acho que esse texto tem aí para projetar para a gente, Gálatas 4, verso 1 a 7, é um pouco mais compridinho, então eu convido você a observar o texto. Portanto, pensem da seguinte forma, diz Paulo, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada pelo pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, o kairós de Deus, o tempo de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei da carne, a lei do pecado, a fim de nos adotar como filhos e filhas. E porque nós somos agora, por meio de Cristo, seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, e por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Por meio do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, podemos chamar Deus de Paizinho querido. É isso que Abba, Pai significa. O judeu, ele sequer pronunciava o nome de Deus. Por isso, o Antigo Testamento está cheio de referência como Senhor, 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 Senhor. E no lugar está a palavra Yahvé, que é o nome de Deus. Eu sou o que sou. O judeu não chamava Deus pelo nome, para não pecar, usar o nome em vão. Mas Jesus começa a chamar Deus de Pai. E mais, agora, aqui nós vemos que nós temos a liberdade, por causa de Cristo, por causa do Espírito, quem nós clama, referindo-se a Deus eterno, como nosso Paizinho querido. Por isso Jesus nos ensina, quando vocês orarem, orem, Pai nosso, que está nos céus. Ele é nosso Pai, e o Espírito Santo de Deus atesta isso. É o selo que nos dá certeza dessa verdade. O verbo aqui está no tempo aoristo, um tempo que se usa no grego, ou seja, indica uma ação única, decisiva e definitiva no passado. Isso foi feito, aconteceu. Paulo não informa nem quando, nem quanto foi pago, né? Mas fica muito claro para nós que é uma referência àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ali aconteceu o pagamento, porque Deus aceitou a obra de Jesus como pagamento suficiente para aniquilar a nossa dívida. O preço pago foi o sangue precioso, justo e inocente do seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em 1 Coríntios 7, 23, Paulo vai escrever assim: vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, não se deixem escravizar de novo pelo mundo. Vocês foram resgatados desse mundo, pagam um alto preço. Portanto, consequentemente, não se deixem de novo escravizar pelo mundo. 1 Pedro, também acho que tem projeção para nós, é um pouco mais texto. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 19, Pedro vai dizer assim para nós: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado, quando Ele voltar. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Em outro lugar, em Pedro, na carta de Pedro, ele vai dizer, é quase como a porca depois de lavada que volta à lama. É que nem o cachorro que vomita e vai lá e come de volta. Eu sei que é nojento, mas é bom para lembrar do que está sendo dito. Se nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, não se jogue na lama de novo. É isso que Pedro está dizendo. Agora, verso 15, porém, sejam santos, separados desse mundo, em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, Pedro se refere ao Antigo Testamento, sejam santos porque eu sou santo. Isso o próprio Deus diz para o seu povo. Sejam separados como eu sou separado. Eu sou, nesse sentido, inatingível, estou longe. Mas ao mesmo tempo, Ele encarnou perto e não perdeu a sua santidade. Jesus foi parar naquela cruz santo, puro, sem uma mancha, sem uma mácula, sem nada de que tivesse pecado ou pudesse se acusar este homem. Lembre-se, diz Pedro, verso 17, de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, clamam, não mostra favorecimento, não faz acepção de pessoas, não julga melhor um do que o outro. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes nessa terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que a gente levava antes, herdados pelos nossos antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Esse é o custo da tua e da minha salvação. Então, diante desse fato, só há duas alternativas possíveis. Ou, de fato, fui comprado por alto preço, eu reconheço isso, e sou salvo, ou então eu não fui redimido. Se a minha condição era de escravo, uma vez resgatado, eu sou livre, livre em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu sei que já contei essa história aqui, talvez muitos de vocês não estavam aqui ainda, mas eu não consigo esquecer essa história, ainda bem. Ela estava num devocional do pastor Alcides Yuch, Amor Sem Fronteiras, acho que era o nome, um livro grosso, e ele conta a história de um missionário que foi atuar na África, há muito tempo atrás, e quando chegou lá, na cidade onde ele desembarcou, tinha uma exposição de escravos, possíveis escravos à venda, em praça pública naquela cidade. E aquilo afrontou muito, muito seriamente.
E ele botou a mão no bolso, viu o que sobrou de dinheiro e pensou, bom, eu vou comprar pelo menos um desses escravos, o mais jovem, porque tem mais tempo de vida, e vou libertá-lo. Comprar o resgate dele. E foi lá, comprou o guri, um rapaz jovem, e pagou o preço e foi embora. Foi caminhando para a sua aldeia, onde ele estava destinado aí. E aí, à medida que caminhava, ele olhou, aquele rapaz atrás dele. E foi mais um pedaço, olhou o rapaz atrás dele. E aí, certa hora, ele voltou-se para ele e disse, fulano, eu comprei o teu resgate, você está livre, você pode ir. Eu não quero você como meu escravo. E ele falou, não, mas senhor, por favor, me permita seguir você e servir você, porque aí eu sei que eu sou livre, e eu faço isso por gratidão. Se eu deixar o Senhor e for para outro lugar, eles vão me prender, vão me escravizar de novo e vão me vender de novo. A minha liberdade só está garantida se eu puder continuar seguindo o Senhor, servindo o Senhor, com liberdade. Essa é a nossa condição em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir desse fato, somente vale o que Pedro, então, o que Paulo, aliás, escreve lá em 1 Coríntios, que a gente já citou. Todas as coisas me são lícitas. Sim, de fato são. Como o ambiente ali que Paulo discute, até que comer carnes sacrificadas a ídolos e coisas do tipo, eu posso, mas eu levo em consideração o irmão mais fraco na fé, que talvez não vai entender o que eu vou fazer. Então, nem tudo convém, nem tudo é legal fazer. Não me deixarei subjugar por nenhuma dessas coisas, mas a liberdade está ali. Eu posso, não devo mais. Então, no entanto, encontramos aqui uma nova condição que nos é dada por meio de Jesus. Já não somos mais de nós mesmos. Já não pertencemos mais a nós. Já não somos mais donos do nosso próprio nariz. O corpo também já não nos pertence mais. Agora somos escravos, servos do Senhor, que o servem por gratidão, em liberdade. Em 1 Coríntios 7, 22, Paulo vai dizer assim, pois aqueles que, sendo escravizado, foi chamado pelo Senhor, creu em Cristo, agora é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, não era escravo de ninguém, quando foi chamado por Cristo, agora é escravo de Cristo. Agora pertencemos a Ele. Ele nos adquiriu, pagou o resgate, somos livres para servi-lo. Vocês são, porém, diz Pedro, capítulo 2, verso 9, vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar suas virtudes e assim por diante. Então, essa nova condição certamente terá consequências práticas na nossa vida. Eu quero terminar com isso. Isso envolve, por um lado, um privilégio. Então, não somos mais os nossos provedores, não somos mais os nossos guias, não somos mais responsáveis últimos, né, de controlar todas as coisas, mas somos servos de Cristo. Em segundo lugar, isso também envolve uma grande responsabilidade. Já não pertencemos mais a nós, portanto, precisamos ter cuidado redobrado com a nossa vida, porque ela é do Senhor. Nosso corpo, nossos bens, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos, nossos dons, tudo é dele, para ele e para a glória dele. Já não nos pertencemos mais, portanto, precisamos consultar,
Precisamos indagar, perguntar, discernir a vontade de Deus, dele para a nossa vida. E em terceiro lugar, nós somos santuário do Espírito Santo. Todo o nosso ser integralmente pertence ao Senhor. Agora somos de Deus. Somos de Deus. Ele pagou o preço de resgate, pertencemos a Ele. Repito isso para que fique marcado. E há também uma conclusão prática a ser tirada disso tudo. Vocês foram comprados por alto preço, verso 20, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não se trata de uma atitude negativa, muito menos passiva. Não devemos somente fugir do pecado, resistir ao pecado, não fazer determinadas coisas. Cabe-nos, sim, como servos do Senhor, ter uma atitude positiva ou proativa. Devemos obediência a Ele, seja no trabalho, aonde for. Fazemos o que fazemos por causa dEle, para Ele. Devemos adoração a Ele, devemos a Ele uma submissão ativa. O Senhor pagou um alto preço por nós. Estamos nós dispostos a pagar um preço de uma vida submetida ao senhorio de Cristo? Esse é o convite que vemos falando aqui nesse tempo todo. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados de tentar levar a vida por conta própria. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave, é leve. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Andem comigo, andem ao meu lado, andem na mesma direção, andem no meu ritmo de vida, como aqui temos falado. E assim podemos, com a nossa vida, glorificar o Senhor em tudo que fazemos. E é o que desejamos, não é? Amém. Que Deus nos abençoe nisso. Senhor querido, queremos expressar a nossa gratidão, porque Tu vieste a esse mundo, disposto a encarnar a nossa realidade caída, maculada, assumindo a nossa natureza humana integralmente, sendo tentado à nossa semelhança em todas as coisas, porém sem pecado. E aí o Senhor foi obediente ao plano eterno do Pai, obediente até a morte e morte de cruz, que foi o preço pago pelo nosso resgate. Obrigado pela nova vida em Cristo. Obrigado pela liberdade no Senhor. Que Teu Espírito Santo nos conceda discernimento cada dia para buscarmos o Teu querer e com a nossa vida nova no Senhor, dirigida pelo Senhor, glorificar o Teu nome de maneira que o mundo perceba e veja que somos Teus discípulos, Teus servos, que Teu nome está colocado sobre a nossa vida, sobre toda a nossa existência, porque o Senhor habita em nós. Por isso Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.